Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. Aqui você vai fazer vários testes, encontrar aulas de gramática, interpretação de texto e também algumas dicas de literatura. E eu espero que vocês todos estejam muito bem. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões de leitura e interpretação. Eu trouxe para vocês Carlos Drummond de Andrade, Paulo Leminski e uma questão do Enem. Isso tudo é muito importante para que você consiga entender o mundo de uma outra maneira. As palavras da nossa língua podem ser traduzidas e gerar uma outra ideia, um significado totalmente diferente, às vezes daquilo que nós pensamos que teríamos lido. É para isso que eu trouxe para você essa aula de linguagem e interpretação. Seja muito bem-vindo. E você já fez a sua inscrição? Ainda não? Então faça isso agora. Participe conosco. É muito importante o seu comentário. Deixe o seu like para que nós possamos crescer o canal e divulgue esse vídeo, divulgue o canal para que várias pessoas também possam usufruir dos nossos conteúdos. Eu aguardo você em nossa aula de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, nós vamos fazer um teste de leitura e um pouquinho também de gramática. E a gramática aqui será uma gramática contextualizada, para você poder entender como funciona o que nós vamos te apresentar hoje. Por quê? Nós sabemos que língua e linguagem caminham juntas, porque a linguagem é toda a forma de comunicação que podemos utilizar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a linguagem não verbal poderia ser uma dança, uma escultura, uma gravura, qualquer tipo de desenho. Esse tipo de comunicação é a chamada linguagem não verbal, porque a linguagem verbal, sim, ela acontece com a utilização das palavras. É muito diferente. E nós temos hoje da ideia de multimodal. O que é isso? É a mistura. Ela mistura diferentes formas de linguagem. Os filmes, por exemplo, com legendas, com sons, com imagens, nós chamamos isso da linguagem multimodal. É muito comum utilizarmos isso em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. E aqui na aula de hoje, você vai perceber o seguinte: a variação da língua, como ela funciona. Porque nós temos a modalidade oral. O que seria isso? A língua na modalidade oral, ela apresenta características próprias, como os erros, a interrupção da fala, a digressão, quer dizer, a fuga do assunto, a repetição, aqueles pensando bem, esse tipo de situação entra na linguagem oral. A escrita, não. Ela conta com os recursos próprios como a pontuação, a organização em parágrafos, os destaques no texto, tais como nós vamos ver aqui, os itálicos, os negritos, por exemplo, aquilo que lhe é apresentado. Agora, a modalidade escrita também conta com a distribuição da informação no papel. Isso nós vamos te mostrar aqui. Em alguns casos, os poemas, porque aquilo vai gerar uma proposta visual e também você tem que pensar no plano do conteúdo, o que tem no conteúdo e o que tem na forma. Por isso que a linguagem escrita, ela traz essas propostas para analisarmos juntos aqui com vocês hoje. Por isso é que eu disse que a gramática, ela entra de uma forma contextualizada. E vamos começar a pensar comigo o seguinte: no ano 2018, na prova do Enem, achamos aqui um supermercado e tiramos uma foto, não é? Apresentamos as propostas dizendo o seguinte, que a fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça, ela é marcada tanto pelo limite com Argentina e Paraguai, quanto pela presença de outros povos. Mas a fachada revela o que, pessoal? Apagamento da identidade linguística, planejamento linguístico no espaço urbano, presença marcante da tradução oral na cidade, disputa de comunidades linguísticas diferentes ou a poluição visual promovida pelo multilinguismo?
Como já te apresentamos a proposta, qual seria a melhor ideia? Porque estamos falando sobre língua, sobre linguagem, e aqui estamos te oferecendo uma fachada com vários códigos, digamos, em línguas diferentes. O que isso proporciona? É muito simples, não é verdade? Seria o que, pessoal? Planejamento linguístico no espaço urbano. Quem passa pela fronteira se identifica com a língua. Pode ser o inglês, o mandarim, língua portuguesa e outros idiomas, espanhol, etc., para poder se comunicar bem. Isso é muito interessante. Por isso é que nós temos essa gama de propostas linguísticas para comunicarmos com todos os tipos de pessoas. A nossa língua portuguesa é uma língua magnífica também e ela proporciona outros problemas que nós vamos te propor agora. Por exemplo, Paulo Leminski escreveu o seguinte poema: Girafas africanas como meus avós, quem me dera ver o mundo tão alto quanto vós. Perceba o seguinte: a proposta de Paulo Leminski em dispor essa poesia como se fosse uma escada. E o que você vê aqui seria basicamente a girafa, o pescoço da girafa. É como se você visse a girafa em si. É um desenho programado para te apresentar esse tipo de proposta. Aqui nós podemos dizer o seguinte, que há uma relação estabelecida no plano do conteúdo entre os avós e as girafas africanas. Para cada assertiva, verifique se está correta ou errada as propostas que nós vamos te pôr. Você lembra quando dizemos que a língua escrita, ela proporciona vários tipos de proposta. E aqui veja o plano do conteúdo e o plano da forma. No plano da forma, foi o que eu disse, a imagem do pescoço da girafa. Agora, no plano do conteúdo, vamos comentar se está certo ou errado as propostas que nós vamos te pôr. Por exemplo, a relação é de semelhança. Em sentido literal, as girafas veem o mundo do alto graças ao tamanho de seu pescoço. Seria isso uma proposta correta? Pense um pouco. Isso está correto, isso está certo. Com certeza absoluta. Essa era a ideia de Paulo Leminski, ver do alto, aquela visão, não é? Mas também, pense um pouco, em sentido agora não literal, isso, vamos para o subjetivo. Os avós veem o mundo do alto devido à sua experiência de vida. Você concorda com isso? Essa é a proposta que o Paulo Leminski queria te passar, para você ver o tanto que a língua, no caso a linguagem também, você precisa interpretar as palavras e não levá-las ao pé da letra, não somente ao pé da letra, porque aqui a realidade foi essa. A vida, a experiência de vida de um cidadão que vê tudo do alto, como se fosse uma girafa africana, apresentada para você, entendeu? Olha que interessante como funciona a leitura do texto e a proposta de apresentação para você. Aqui outro tipo de questão. Essa questão de Carlos Drummond de Andrade, um poema chamado Sweet Home. Nós vamos ler com você antes, para que você tenha uma noção. A Ribeiro Couto. Quebra a luz, aconchego, teu braço morno me envolvendo, a fumaça do meu cachimbo subindo. Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês. O jornal conta histórias, mentiras. Ora, afinal a vida é um bruto romance e nós vivemos folhetins sem o saber. Mas surge um imenso chá com torradas, chá de minha burguesia contente. Ó gozo de minha poltrona, ó doçura de folhetim, ó bocejo de felicidade. Muito bem, essa proposta foi apresentada pela prova da FUVEST e aqui trago para vocês algumas questões para podermos discutir. O título Sweet Home suscita um tom de ironia? Você acha que Sweet Home, naquela expressão lar, doce lar, isso para Carlos Drummond de Andrade neste poema foi irônico? Sim ou não? E a resposta é muito simples. Foi sim,
foi muito irônico e vamos discutir o porquê dessa ironia. Agora veja comigo na tela. Em um contexto marcado por desigualdade e injustiça social, descrever o conforto material e a alienação da realidade como acolhimento e tranquilidade, pessoal, só pode ser sinal contundente de ironia, porque foi isso que ele fez, porque a realidade é outra. A vida é bruta e a sociedade sofre. Aqui você percebeu que o autor está sendo irônico e muito para passarmos uma mensagem. E vamos discutir também alguns quesitos para que você pense comigo. A expressão sweet home é utilizada para se referir ao acolhimento e à tranquilidade normalmente encontrados em nosso próprio lar. Você concorda com essa assertiva? Você acha que isso é correto? Essa sweet home é uma expressão que se refere a isso, a esse lar, a essa tranquilidade? Sim ou não? E a resposta? Com certeza, sim. Por quê? Aqui você vai ter uma análise que eu gostaria que você pensasse comigo. No caso do enunciador do poema, a situação em que se encontra, ela é marcada por elementos concretos, porque, como ele diz, sweet home, aquele lar docilar, não é? Nós já concordamos com isso. Mas aqui eu grifei alguns itens para pensarmos. Vamos lá, ó. A situação em que se encontra, ela é marcada por elementos concretos identificadores do conforto burguês. Por exemplo, poltrona de humorista burguês. Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês. E também ele diz ali embaixo, mas surge o imenso chá com torradas, propondo aquela burguesia, aquela pessoa tranquila na sua vida, abastada. E por uma condição, aí começa o problema, de alienação, frente a uma realidade. Alienação, ele diz o seguinte, o jornal conta história, mentiras, e também ele menciona, e nós vivemos folhetins, sem o saber. Aqui ele já está jogando para o leitor e querendo ressaltar a proposta de análise. Você vai agora concordar com isso? Essa situação aqui é marcada por esses elementos? Sim ou não, pessoal? Essa ficou muito fácil, não é? E devemos concordar com isso, porque essa assertiva está corretíssima. É realmente isso mesmo. É uma alienação você pensar na realidade da vida com todas essas condições que ele propõe aqui no poema. Agora, outra análise. Você concorda com isso? Veja as partes grifadas para podermos discutir. Pode-se compreender no poema que a expressão bruto romance, ela é utilizada aqui. Ora, afinal a vida é um bruto romance. Essa expressão, bruto romance, ela se refere à complexidade e à intensidade da vida. Porque a vida está repleta de acontecimentos e personagens, reflexões, quer dizer, a nossa vida, a maneira como nós conduzimos. Isso aqui seria como se fosse um bruto romance? Sim ou não? Você concorda ou não? Responda para mim agora. E a resposta seria sim, isso mesmo. A vida é bruta. A vida e a realidade acontece como ela tem que acontecer, não é? Aqui outra proposta também interessante. Em bruto romance, há também o sentido de uma narração marcada pela brutalidade do real, que pode gerar perplexidade e indignação em quem o lê. Aqui, nesse caso, você concorda com essa análise, o que o autor quis dizer? Será que isso está certo? É uma indignação, uma perplexidade para quem lê esse romance, no caso, como se fosse a vida? Sim ou não, pessoal? E a resposta? Com certeza absoluta. Nós temos que concordar. E também vamos ver mais um outro caso. Você concorda quando ele diz que o termo folhetins, e nós vivemos folhetins, sem o saber. Esse termo folhetins, ele indica dificuldade de leitura, referindo-se a obras destinadas a leitores cultos e de classes abastadas, classes altas. Você vai concordar com isso daqui? Será que é isso mesmo? E a resposta seria não. Com certeza absoluta.
Não tem nada a ver, é o contrário, porque aqui o que ele quis dizer foi o seguinte: de forma contrastante, folhetins indica maior simplicidade e facilidade de leitura. Seria a vulgarização da ideia, referindo-se a obras destinadas a leitores que parecem ignorar seu aspecto brutal. E isso quer dizer, parece que não enxergam a vida como deve ser. A proposta que ele queria apresentar. E agora fica fácil para podermos também analisar mais uma outra proposta com você. Uma vez que a vida é complexa e composta de camadas, assemelha-se a um grande romance de qualidade. Já o que vivemos dela, segundo Carlos Drummond de Andrade, é apenas a superficialidade, sem conhecer seu real significado. Você concorda com essa proposta? Será que é isso mesmo? Isso está certo? E vamos dizer que sim. Aí é que nós temos que entender. É isso mesmo. A superficialidade da visão de certas pessoas em não verem, não é, o real significado, o que a vida realmente é. Eu acho que você deve ter entendido bem e esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você possa ter aproveitado e também melhorado como nós podemos enxergar o mundo através da linguagem. Eu te encontro em nosso próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos no nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.